Olá, alunos! Chegamos na nossa última aula, a aula 6, que é uma grande revisão de tudo que nós vimos de HTML, JavaScript, CSS, né? E aquele modelo de 3 camadas. E que nós vamos mostrar mais um projeto para tirar aquelas últimas dúvidas que ficaram, né? Antes da prova. Eu vou chamar o professor para ele também pontuar o que esperar dessa aula hoje. Olá, professor Rafael. Então, professora. Bom, na aula de hoje, então, nós veremos novamente os conceitos básicos da nossa disciplina, Fundamentos do Desenvolvimento Web. Né? E quais são eles? Nós vamos falar sobre a linguagem de marcação, né? Que é a nossa linguagem para que nós possamos definir como nós colocamos um conteúdo, seja ele conteúdo de texto, seja ele um conteúdo multimídia, ou um conteúdo de áudio, né, ou vídeo, numa página de internet. É a nossa linguagem, que é a HTML, como você já tem mais conhecimento, familiaridade. E junto ao HTML nós vamos rever o que é o conceito de folhas de estilo, não é? Para que serve, né, qual é a utilidade dela, né, das folhas de estilo, e também nós vamos rever uma linguagem de programação que nós começamos a estudar, né, isso a partir da aula 4, que é o JavaScript. E ao mesmo tempo nós vamos ver exemplos de como essas três tecnologias, né, essas três linguagens trabalham entre si, né, a linguagem de marcação, a linguagem de folhas de estilo e a linguagem de programação. Não é isso? Vamos rever o conceito de um site, né, dividido em camadas, né? Nós temos a camada de apresentação, a camada de estilização e a de programação. Vamos ver novamente como é que a gente consegue colocar as páginas de um site, né, que a gente está criando em pastas, né, como a gente pode organizar melhor esses arquivos, como eles podem se comunicar, tá, para que a gente tenha um site, né, formado por páginas que são fáceis de se manter, fáceis de atualizar, ok? Que tenham uma boa interação com o usuário, né, que está ali navegando. Né? Vamos rever conceitos como formulário também, tá? Então vamos fazer um apanhado geral de tudo que a gente viu até aqui, tá? Vai ser bastante tranquilo e vai servir para vocês recapitularem os conceitos, né, tirarem as últimas dúvidas antes da prova. E daqui a pouco eu acredito que vocês vão aproveitar bastante. Professor? Obrigado, professor. Então vamos para os objetivos da aula de hoje. Explicar os principais conceitos vistos na disciplina, reconhecer o funcionamento em conjunto de HTML, JavaScript, CSS em um projeto web e implementar um projeto com o uso de 3 camadas citadas, né? Então, é uma introdução à programação, arquitetura cliente, servidor para web. Vamos lá. Nós vamos começar com a linguagem HTML. Relembrando, HTML é uma linguagem de marcação, não é uma linguagem de programação. Então, ela é uma abreviação de hipertexto, markup linguagem, linguagem de marcação de hipertexto, que serve para publicar conteúdo na web. Então, que conteúdos são esses? Esses conteúdos podem ser textos, imagens, vídeos e áudio, como o professor já tinha adiantado. Então, uma publicação na web eu chamo de página, né? Então, a HTML ela vai me fornecer o arcabouço para construção de páginas e sites. Então, quando eu tenho o agrupamento de páginas, eu posso ter um site que eu estou produzindo com alguma finalidade. E como que eu tenho que usar? Eu tenho que tomar o cuidado de escolher as tags de marcação correta, porque a HTML a gente não chama de palavra, as palavras reservadas dessa linguagem são tags. As tags de marcação correta para quê? Para que ela tenha um entendimento semântico adequado. Então, além de mostrar o que a página, o conteúdo tem que exibir, eu tenho que falar que semanticamente
semanticamente faz sentido. Então não adianta eu usar uma tag que era para ser de formulário e colocar, né, uma tabela que não tem nada a ver com esse formulário. Então, os formulários eu vou usar aquelas tags para entrada de texto, a tabela e alguma informação que eu tenha que apresentar, linhas e colunas, né? Então, eu tenho que cuidar de semanticamente fazer sentido, não só para os seres humanos, como já para as próprias máquinas. Então, nós temos que as páginas, quando elas estão num site, elas são divididas em páginas principais e páginas internas, e algumas características das páginas principais são identificar claramente a localização do usuário e atividade e conteúdos mais importantes do site e o que ele pode oferecer. O que mais? Oferecer suporte aos usuários para encontrar o que procuram. Então, na página principal, eu tenho que ter um grande resumo do que aquele site oferece e como ele se localiza nele. Além disso, eu tenho que dizer qual foi a última atualização e manter isso atualizado. Porque uma informação que eu publiquei em 2012 pode não ser mais verdade ou não ser adequada para aquele usuário em 2015. Então, eu devo manter permanentemente, atualizado o nosso documento, o nosso conteúdo. E marcar a localização do usuário em relação a outras páginas, guiando o seu percurso. Então, normalmente, o que eu tenho? Numa página principal, uma logomarca, identificando o que é, o assunto principal, menus que podem vir tanto à esquerda quanto à direita ou em cima, e o que eu estou oferecendo de caminho, tá? Normalmente aqui bem resumido o conteúdo. Já diferentemente das páginas internas, porque as páginas internas é onde eu faço o detalhamento do meu site sobre um determinado assunto. Por exemplo, se for um site institucional que tem uma página interna sobre, eu vou discorrer sobre a empresa ou sobre a instituição. Então, ela tem que fazer o quê? Apresentar em destaque o nome da página principal, porque a qualquer momento eu posso estar numa página interna e querer voltar para a página principal desse site para continuar a minha navegação. Além disso, eu tenho que mostrar em um local bem visível, mantendo o padrão com a página principal, a marca da empresa ou organização, porque mesmo a página interna ela deve conversar esteticamente com a página principal. E disso nós temos também a terceira característica, que é manter o mesmo estilo das outras páginas, pelo menos as páginas da mesma camada. Porque se eu tiver duas páginas aqui, a página principal me mostrando, por exemplo, uma página sobre e a outra página com a missão e visão, eu não quero ter quebras, né, de identidade. Como assim? Aqui está com um tipo de fundo e com um logo, por exemplo, na esquerda, e na página interna o meu logo pulou para a direita. E na segunda página interna o meu logo está centralizado. Então eu devo ter uma coerência com a página principal e com as outras páginas que estão no mesmo nível. Agora vem os conceitos, uma breve revisão dos conceitos que nós vimos referente ao desenvolvimento, que são eles: usabilidade, legibilidade, esqueci o terceiro, mas nós vamos ver no momento usabilidade. Pegamos a definição do ISO IEC, que ele fala o quê? Que é um conjunto de atributos de software relacionado ao esforço necessário para o seu uso
e para o julgamento individual de tal uso por um determinado conjunto de usuários. Isso está muito relacionado à usabilidade com a experiência do usuário, né, em usar, navegar pelo site, né, pelas páginas que você construiu. Então eles formam, né, uma referência média e eles te dizem, não, tá fácil navegar, não tá, você faz uma amostra e eles te dão um retorno disso. Ou tô clicando demais para conseguir achar uma informação, a informação não está claramente acessível. Então a usabilidade tem a ver com essa característica, a facilidade de uso, né, e da experiência do usuário em navegar pelo site. Já a segunda regra é a acessibilidade, é um pouquinho diferente. Por quê? Porque ela busca incluir o maior número de usuários possíveis do seu público-alvo para acessar aquela informação, idealmente buscando a inserção de todos na sociedade da informação. Como exemplo que pessoas com alguma deficiência, então deficiência visual, auditiva, de mobilidade e de locomoção, elas devem estar inclusas na sociedade de informação, que é acessada através da web, e você, como desenvolvedor de páginas web, né, você tem que cuidar para você fornecer o seu conteúdo adequado, inclusive para esse tipo de pessoas com deficiências. Por quê? Porque numa imagem, né, a pessoa com deficiência visual ou com baixa visão, não necessariamente ela vai ver uma imagem, mas você precisa dar informação para ela que ali tem uma imagem referente a alguma coisa. Ou uma pessoa que tem deficiência auditiva, só vê, se você tinha colocado uma música de fundo, você tem que dar a mesma experiência. Não é igual, mas o seu site tem que funcionar, está preparado para funcionar e dispor o conteúdo também para aquelas pessoas, né? Então, é interessante usar um fundo musical? Você pode usar o vídeo, o áudio? Pode, mas o seu site tem que continuar funcionando sem esses recursos, tá? Outras pessoas com dificuldade de interpretar determinados tipos de informação, que não tem um teclado ou um mouse convencional. Então aqui também a questão da disposição das informações é muito importante. Por quê? Porque é uma página que você tem que utilizar muito teclado, teclas de atalho, né, do teclado, ou mouse para achar informação. Isso significa que ela não está adequadamente dividida. Então eu posso fazer uma divisão melhor no menu, ou eu devo fazer essa reestruturação para eu acessar a informação mais facilmente. A terceira característica que nós tratamos foi a legibilidade, que é a facilidade com que um leitor consegue discernir a fonte numa página e baseia-se na relação da forma com o fundo e na capacidade de distinguir as letras entre si. Significa perguntar se o conteúdo está legível. Eu consigo ver o que está escrito? A imagem está numa boa definição? Se eu colocar essa imagem com esse tamanho atual para rodar numa plataforma mais antiga, eu vou ter essa mesma legibilidade ou vai ficar pior? Então, legibilidade está com a questão de ver o conteúdo. Eu estou conseguindo ver a fonte adequadamente? Essa fonte pode ter alguém com dificuldade de lê-la ou não? Essa fonte é uma fonte padrão nesse site ou para esse tipo de público-alvo? Por exemplo, se eu fizer um site em japonês,
eu não conheço os caracteres japoneses, eu não vou conseguir distinguir se está legível ou não, se está adequado ou não. Já na língua brasileira, que é a nossa natural, eu consigo ver o texto simplesmente escrito na página, se está adequado o conjunto de fonte, fundo de cor, cor da fonte, tamanho, já olhando apenas numa primeira visão. Então, essa característica está sendo explorada na legibilidade, facilidade de leitura, tá? Que nós vimos também, padrões web, o desenvolvimento em camadas. Por quê? Nós fazemos a separação de código de desenvolvimento normalmente em 3 camadas. Quais são essas? A estruturação de conteúdo, onde eu marco o conteúdo do documento com HTML para ser semanticamente adequado, representar o que eu estou publicando naquele momento. A camada de apresentação, que eu trato com as folhas de estilo e a tecnologia CSS, para você melhorar os aspectos da página, tem a ver com a decoração da página, né? Então, eu coloco todas as questões de fonte, tamanho da fonte, parágrafo, fundo nela, porque eu estou tratando apenas da apresentação. E a camada de comportamento, que no nosso caso é constituída por scripts da linguagem JavaScript, que é onde eu vou ter a minha interação com o usuário, tá? E quais são as vantagens de usar essa padronização web com a divisão em camadas? A necessidade de não repetir código. Então, uma vez que eu escrevi esse código, eu posso reaproveitá-lo em outros momentos que eu precise. Por exemplo, eu tenho 2 formulários ou 2 enquetes que, para o usuário acessar a enquete, ele precisa fornecer o CPF para estar cadastrado nessa base, então ele pode responder. Então, nesses 2 momentos distintos de enquete, eu vou usar o mesmo código para validação do CPF, se aquele CPF informado é válido. Então, tudo isso fica numa camada só e eu faço as chamadas onde eu precisar. Eu não preciso sair duplicando ou repetindo o código. E aí tem em relação com o segundo ponto, que é o reaproveitamento de trechos de código em outros projetos. Porque à medida que eu vou construindo bibliotecas, eu posso fazer também componentes HTML, né? Juntar um conjunto, um formulário. Normalmente tem o quê? Mais ou menos alguns padrões. Por exemplo, fale conosco. Fale conosco, mais ou menos é tudo igual em todo o site. Você coloca o quê? O seu nome, o e-mail e a mensagem. No máximo você escolhe mais um campo, né? Muito comum de direcionamento dizendo aquele assunto do que se trata e manda. Então você pode reaproveitar essa interação, essa página que você desenvolveu em outros projetos, assim como as validações JavaScript e o CSS. O que mais que ela faz? Facilita a busca e a correção de eventuais bugs no código. Então, se eu tenho um erro para corrigir e o meu site está bem separado em camada, eu sei em que arquivos eu vou buscar. Então, se mudou, por exemplo, a logo da empresa, eu sei que eu vou ter que ir numa página de imagem e na chamada referente a ela do HTML. Ah, não, o que mudou foi uma empresa foi fundida com a outra, virou uma nova marca. E essa nova marca tem um fundo específico, por exemplo, com o uso de uma cor verde, por exemplo. Então, eu sei que eu vou trabalhar toda a minha parte de CSS para atender essa nova necessidade do site.
representar que essa marca agora faz parte de um grupo que utiliza a cor verde como padrão. Ou ainda, não, a regra de algum cadastro mudou. Então, isso vai estar bem separado no meu JavaScript. Então, eu não preciso sair mudando tudo. Eu vou lá na função específica desse JavaScript que trata dos cadastros e altera ali e vai ser refletido em todas as chamadas no site. E assim também facilita o quê? A manutenção e o entendimento dos códigos. Porque eu não vou ter um site escrito de uma forma macarrônica, que uma hora eu estou abrindo HTML, e aí no meio do HTML eu faço as chamadas do JavaScript e já escrevo a função JavaScript ali, e também uso o CSS para decorar tudo numa página só. Posso fazer? Posso. Funciona? Funciona. Mas não devo, porque não é o padrão de desenvolvimento correto. Então, vamos lá. O que é o JavaScript? JavaScript é uma linguagem de programação diferente do HTML. HTML é uma de marcação. Aqui, realmente, eu tenho codificação com variável, com comando de decisão, com comando de repetição, né? Interpretada, criada pela Netscape com a finalidade do quê? De acrescentar interatividade a uma página web. Ela foi desenvolvida para rodar do lado do cliente através do interpretador JavaScript existente no navegador. Então, vamos explorar mais um pouquinho os conceitos que nós dissemos aqui. Nós definimos JavaScript, mas nós temos um navegador. O que é um navegador? É o browser. É o programa pelo qual eu acesso uma página ou um recurso na web. E além do mais, eu tenho o quê? Eu tenho a questão da linguagem de programação diferenciando da linguagem de marcação, que é HTML. Então, a linguagem de programação, normalmente ela tá o quê? O que ela tem de mais? Ela tem as variáveis, ela tem uma sintaxe própria, que nem é a linguagem de marcação, mas ela tem variáveis, comandos de decisão, né? Normalmente é o if else, que é se então, se não. Comandos de repetições, os laços que eu posso fazer. Então, eu faço a codificação em cima de alguma regra de negócio, né? Normalmente, uma regra de negócio. Por exemplo, a formação de CPF. Você tem uma regra por trás para gerar aquele último dígito verificador. Então, eu faço codificação. Já na HTML, eu estou preocupada em quê? Em produzir um conteúdo semanticamente adequado, usando as tags apropriadas, tá? Então, tem essa diferenciação da linguagem de programação JavaScript e da linguagem de marcação HTML. E nós falamos do browser, que ela roda do lado do cliente. Isso me lembra o quê? A nossa estrutura cliente-servidor. Então, cliente para nós não é o usuário. Cliente é o quê? O navegador, normalmente, que está acessando um recurso do nosso site. Ele faz uma requisição e ele obtém uma resposta informando ou que eu tenho aquela página ou que eu não foi encontrada. Então, é o desenvolvimento, né, utilizando cliente-servidor. Normalmente, a nossa página e as nossas imagens, vídeos, nossos recursos estão numa pasta, num servidor que o browser, né, por exemplo, o Internet Explorer, vai lá e acessa. Então, camada cliente-servidor, a estrutura cliente-servidor.
CSS são nossas folhas de estilo que nós vimos, né? Folhas de estilo em cascata, por quê? Porque eu posso ter mais de uma e ela serve para adicionar estilos, né? Decoração aos nossos documentos web. Então é aqui que eu devo escrever as regras, né? Então aqui a gente não está codificando, está escrevendo regras a respeito do parágrafo, do fundo, do tipo da fonte, né? Então, toda aquela parte que a gente chama de perfumaria, de melhoria para tornar o site mais agradável, mais adequado, até assim mais chamativo, eu vou usar na folha de estilo, porque é a camada apropriada para isso, para eu definir cor de fundo, cor das fontes, tamanho das fontes. Em algum momento no formulário eu posso, por exemplo, fazer um fundo diferenciado para dar um realce para ele. É aqui que eu vou bolar como o usuário vai ver aquele conteúdo vai ser atraente para o usuário continuar navegando no meu site. Tá? Então, como é escrita a regra? Com um seletor, um abre e fecha, a propriedade que eu quero modificar e o valor. Onde seletor é o que? É o alvo da regra, aonde eu estou modificando. A propriedade define qual será a característica do seletor a ser estilizada, modificada, e o valor é uma quantificação ou uma qualificação dessa propriedade, tá? Então, está definida a regra. Nós vamos fazer uma revisão utilizando esse projeto, que a gente intitulou Blog dos Professores, juntando o que a gente trabalhou das tags num site de 3 camadas, que ele tem tabela, né? Representando o blog dos professores da nossa disciplina. Agora nós vamos para o Notepad++, e nós vamos fazer aquela grande revisão de todas as tags que estão sendo utilizadas. Então, o tipo de documento, que é a primeira marcação que nós fazemos, na verdade, não é uma marcação HTML. Ela é simplesmente um aviso para o navegador que nós estamos trabalhando com uma página web, tá? Então, a página web, ela tem o final, né, do arquivo .htm ou .html, quando a gente está trabalhando com HTML puro. E aí nós começamos a definição aqui, de fato, a marcação do documento. A partir da tag HTML, nós temos a marcação do documento. O atributo lang dessa tag, ele se refere ao que? A linguagem que nós estamos utilizando para escrever esse conteúdo web. No nosso caso, português do Brasil, né? Tudo que está, todas as tags que estão entre essa palavra reservada head e a finalização dela se referem a informações sobre essa página para o navegador e para os sites de busca. Então eu falo qual a codificação que eu estou utilizando, qual é o título dessa página que vai aparecer para o navegador e os links, né, os outros arquivos que estão linkados nela. No nosso caso, existe um arquivo de folha de estilo chamado Meus Estilos, que se encontra no que? Na pasta CSS Meus Estilos, CSS, que eu utilizo nessa página. Assim como um JavaScript que está na pasta Script, se chama
meus scripts.js. Então eu tenho aqui já que o uso de mais 2 arquivos. O da folha de estilo com a parte de decoração, você sabe que o final dele vai ser .css. E os referentes a JavaScript vai ter o terminal .js. A partir daqui começa realmente o corpo da página, né? Então nós fizemos um menu no corpo dela, criamos uma classe para depois chamar no CSS, que tem uma lista. E nessa lista nós temos links. Para quê? Para as outras páginas. Por exemplo, colaboradores HTML, tutores e professores, tá? Então nós usamos uma lista para fazer o nosso menu. E essa lista ela não é ordenada. Olha aqui a marcação dela para o L. Então cada item da lista é um link acessando as outras páginas. O que mais nós temos? Aqui nós temos uma citação longa, tá? Com uma mensagem para os senhores. Tá? Vou colocar mais para cá, a gente continuar vendo. Aqui está a nossa citação longa. De quem é a citação, de quem é a frase, fechamos a citação longa. E essa nossa página principal tem isso. E o rodapé. O nosso rodapé ele foi feito com 3 parágrafos. Olha aqui a marcação do parágrafo, né, o P e o fechamento dele. Nós fizemos um rodapé fixo. Já na página de colaboradores, nós temos as mesmas marcações básicas. O tipo da página, o HTML, que começa realmente a página em si, o documento, a tag de cabeçalho, também falando da codificação, o link para o CSS e a referência para o JavaScript. Tá? E nós temos o que? Um menu que volta para a página principal, que vai para páginas de colaboradores, dos tutores e dos professores. E aí nós começamos um parágrafo e uma tabela. Aqui tem a linha da tabela e as colunas, tá? E os nossos agradecimentos para todos aqueles que participaram conosco dessa disciplina. Que para vocês receberem esse conteúdo, tem muita gente por trás participando, seja coordenação, supervisão, estúdios, tutores dos polos, tutores EAD. Então, é uma turma inteira, né, um time voltado a fazer a disciplina. Tá? Então nós listamos aqui, separando por linha e coluna, que é o conteúdo do nosso HTML. Depois disso veio o que? Mesma coisa, nota de rodapé, né? O fim da página lá, com as marcações de parágrafo. Nós temos ainda a página dos professores, utilizando a mesma estrutura, né? Tipo de documento, HTML, o cabeçalho, mudando o título, tá? E a chamada ao JavaScript e a folha de estilo. O nosso menu. E aqui começam alguns títulos, né? Títulos maior importância, título menor, os Hs, né?
a marcação de parágrafo e aqui uma imagem. Na onde que nós colocamos a imagem, né? Num caminho que está dentro de uma pasta imagens e aí o nome da imagem, que no nosso caso aqui é renata.png. Aqui esse alt é para dar a questão da acessibilidade, que ali vai falar que é uma imagem e aqui do caso da tal pessoa com um tamanho definido de altura e largura por pixels que nós colocamos aqui. Depois vem um outro parágrafo, tá? E aí vem uma lista não ordenada referente ao que? A experiência profissional. Então tem vários itens aqui da lista. Esse LI se refere a um item da lista. A nossa lista não está ordenada, por isso que nós usamos o L. Já a experiência em docência vem o quê? Com uma lista ordenada. Por isso que a marcação aqui é OL, diferentemente da outra. E aqui nós alinhamos uma lista na outra. Então, pode fazer essa combinação de usar uma lista dentro da outra. Então, essa lista aqui é um item da lista mais externa, tá? Então, aqui são os exemplos. A mesma coisa para o professor Rafael. Nós temos um título, né, com um destaque 2 de importância, o parágrafo, uma imagem, também com acessibilidade e tamanho definidos, e parágrafos falando da formação da pós-graduação, que vem a lista desordenada, e a experiência profissional com a lista ordenada. Com a experiência em docência, nós temos uma lista dentro da outra, tá? No final da página nós temos o quê? O rodapé que nós definimos, formado por parágrafos. Já os nossos página referente aos tutores, nós temos aqui a mesma estrutura, né? Falando para o navegador que o tipo de documento esperado é um HTML, o cabeçalho com as chamadas para a folha de estilo e o JavaScript, a codificação e a página, o título da página. Nós temos o nosso menu padrão, chamando as outras 3 páginas que nós não fizemos a chamada por uma página interna nesse exemplo. E nós temos a tabela, né, com o nome de alguns tutores que participaram com a gente dessa disciplina. Então, aqui nós temos a tabela definida, aqui uma linha e aqui as colunas, tá? Eu vou executar aqui um exemplo, tá? A nossa página principal, para a gente ver a interação disso. Então, nós temos aqui, ó, que nós temos um fundo, né? O blog do professor está num fundo um pouco mais escuro de cinza. Aqui nós temos já uma interação interessante no menu, que quando a gente linka, né, passa a mãozinha por ela, ele dá uma modificada no fundo, né, fundos e cores. E aqui uma mensagem que nós deixamos para você de uma citação do Mahatma Gandhi. Eu vou acessar a página de colaboradores e aí nós temos uma mudança nesse menu da página principal. Por quê? Porque tem um link voltando para essa página principal. Então, o título aqui muda e a página principal. Então, os nossos agradecimentos para o pessoal que participou conosco da construção dessa disciplina, tá? Tanto pessoal, né, de supervisão, coordenação, quanto os nossos queridos tutores, tá? E aqui é aquela página que nós vimos com as imagens,
sobre os professores. Note que aqui tem o rodapé que nós definimos lá no HTML. E na página principal também tem esse rodapé, tá vendo? E ela não faz a chamada para ela mesma. Então, nós temos links, né? Esse menu diferenciado que nós criamos por link. Na onde que está essa questão da mudança do fundo quando a gente passa o cursor em cima, muda? No nosso CSS, que eu vou abrir agora. Então, nós temos aqui um estilo definido, né? Para ele, para o corpo. Então, o corpo tá em uma porcentagem relativa, né? Então, da janela disponível, vou usar 100% da largura e 80% da altura. No rodapé, tá definida as regras de estilização dele, como a cor do fundo, que o alinhamento dele é centralizado, que ele vai usar 10% da altura da página, mas vai usar 100% da largura. Do menu, a gente foi definindo, nós fomos definindo, né, o estilo da lista para poder fazer aquela modificação, tá? E o item do menu, que lembra que ele estava usando uma lista de links. Aqui eu vou voltar para ele, qualquer um dos menus. Eu tenho uma lista de links. Tá aqui. Nós chegamos nesse ponto do CSS para definir a lista de link dele, com a posição dela relativa, a cor dela. E quando passar por cima do link, eu faço a modificação. Aqui que nós estamos dizendo isso. No over, a gente dá uma modificada. Não vai cair na avaliação algo dessa magnitude, vai ser bem simples como os blogs anteriores, né, os projetos anteriores do site, mas para tirar a dúvida do que dá para fazer ou não, né, ter um exemplo um pouco mais elaborado. Já nos nossos scripts, né, a gente faz simplesmente aquela visibilidade da tabela ou não, tá? Então, nosso projeto foi esse do blog dos professores, que tem a chamada com as imagens. Nós vamos voltar aqui para as nossas apresentação, tá? Professor Rafael, a sua mensagem final para os nossos queridos alunos. Pois não, professora. Bom, como vocês observaram, né, nessa breve recapitulação do que a gente tem estudado até aqui, né, até hoje, nós vimos como então formular, criar um site, né, que ele pode ser, ele é funcional, né, ele é bem dividido internamente, é fácil de dar manutenção, né, com todas as técnicas que nós mostramos. E bom, e resumidamente, então, esse é o cerne, né, o núcleo da disciplina, que é como utilizar a linguagem de marcação HTML, como utilizá-la com folhas de estilo, né, que são os arquivos CSS, e como fazer com que um site, né, e suas páginas tenham uma certa interação com JavaScript. Conforme a professora foi apresentando, vocês viram que existem as mais variadas tags, né, nos próprios arquivos de estilo, né, que nós vimos, existem vários tipos diferentes de propriedades, né, de seletores também que podem ser estilizados. E como a professora falou, tem muita coisa que ficou de fora da aula, né, por questões de tempo, até por questões de prioridade, para a gente apresentar o que é essencial, mas muita coisa
pode ser feita com CSS, com um grupo, né, de tecnologias, HTML, CSS e JavaScript. E todo esse conteúdo extra vocês conseguem, absorvem, né, com o tempo, dependendo do tempo, com o decorrer do tempo, desculpe, né, e com estudos, pesquisas em sites, em outras formas, né, outras fontes, né, em outros materiais. E o que foi apresentado foi o básico para se começar a criar, né, páginas que tenham sua qualidade, né, que possam atrair a atenção, né, dos usuários. Tá, ok? Então isso aí, esse conhecimento, essas especificidades vêm com o tempo. Não se preocupem que na prova de logo mais vocês vão ser cobrados, né, pelo que nós passamos, né, nas aulas anteriores, né, nos atributos básicos, as tags mais básicas, tá, para terem noção de como é estruturado, né, um arquivo numa determinada linguagem, seja de marcação, como HTML, ou seja uma linguagem de programação até como JavaScript. Ok? Eu espero que tenha ficado, não só nessa aula, mas no decorrer das outras aulas, tenha ficado clara a ideia do que é um site, né, que é um conjunto de páginas, e como essas páginas devem ser elaboradas, ou seja, não devem ser elaboradas de qualquer forma, porque o navegador, que é aquele agente do usuário, né, que vai ler o arquivo, ele precisa ler um arquivo estruturado de uma determinada forma. Então foi essa determinada forma, ou seja, a linguagem HTML e as tecnologias correlatas, que nós procuramos passar, né, para vocês, ok? Então eu espero que as aulas que são gravadas e vocês vão ter acesso posteriormente, né, tenham sido proveitosas, vocês vão poder revê-las, né, para tirar quaisquer dúvidas e eu gostaria de agradecer a atenção, o feedback recebido, né? E gostaria de desejar também a todos uma boa prova. Obrigado, professora. Obrigado, professor Rafael. E é isso, senhores. Nós acabamos aqui a nossa disciplina desejando uma boa prova. Obrigado a todos que participaram dela, sejam alunos, tutores, supervisão, coordenação, estúdio, toda essa equipe multidisciplinar que faz o conteúdo para vocês. Então a gente espera que vocês tenham aprendido, tá? E desejamos realmente uma boa prova para vocês com o conhecimento que nós estamos ao longo desses 6 encontros. Muito obrigada a todos e até breve.